Vamos orar para nós iniciarmos então mais um momento de estudo. Oremos. Ó Deus de amor, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, pelo privilégio de podermos nos reunir na Tua presença, cientes de que a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai. E por isso, a cada momento que nós nos achegamos a ela, mesmo em textos que até já meditamos, o Senhor sempre, ó Deus, nos ensina mais. Obrigado pela ação do Teu Santo Espírito. Nos dê, ó Deus, a noção exata de que nunca estaremos preenchidos do ensinamento da Tua palavra. Isso só acontecerá quando estivermos na Tua presença, no novo céu, na nova terra, onde a presença do Senhor nos conduzirá a todo o entendimento. Mas enquanto aqui, ó Deus, nos desperte para buscarmos conhecer a Tua palavra e reforçar o conhecimento que já temos. Ó Deus, nós precisamos cada dia mais do Senhor. Precisamos, ó Deus, entender o equilíbrio que o Senhor mesmo exige de nós, tanto no conhecimento doutrinário quanto na prática, para que não nos tornemos, ó Deus, nem negligentes e nem ao mesmo tempo críticos demais. Que o Senhor tenha graça e ao mesmo tempo nos conduza em humildade, em submissão e amor, ó Deus, a Ti e também ao nosso próximo. Buscarmos o conhecimento da Tua palavra segundo a direção do Teu Santo Espírito para a edificação do corpo. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, semana passada nós começamos a tratar então sobre o tema, das festas judaicas e a relação com Jesus, que nada mais é do que uma série aí de estudos, sobre as festas cerimoniais do Antigo Testamento e as tradições judaicas, aplicando aí no ministério terreno de Jesus e apontando de um modo mais específico para o cumprimento messiânico e tudo mais. Nós, semana passada, tratamos aí nessa introdução o fato de que, historicamente, como a igreja reformada, ela vem 1400 anos depois da igreja primitiva. Então, nesse período de sincretismo religioso, de afastamento da palavra, desde da era já chamada dos pais da igreja, e depois com o catolicismo como religião oficial do império, e tantas heresias e tantas discussões, os concílios ecumênicos, depois a influência da escolástica, uma série de situações, a patrística e tudo mais, a igreja se desviou. E desde então, nós recebemos então uma bagagem como igreja protestante, histórica, muito mais da igreja católica, dos concílios ecumênicos, do que da visão da raiz judaica do cristianismo. E aí nós temos trazido nessa introdução que não podemos desprezar, como a igreja católica desprezou, e até mesmo a igreja reformada fez, por considerar que os judeus foram quem traíram a Cristo e quem entregaram Jesus para morrer. Nós não podemos desconsiderar que o cristianismo ele tem uma raiz judaica. Jesus nasceu dentro da cultura judaica, ele se encarnou dentro do contexto da cultura judaica, do ensinamento judaico. O Antigo Testamento, Deus escolheu esse povo para, através dele, trazer a revelação a respeito do Messias. Os apóstolos de Jesus eram todos judeus. A primeira igreja, antes o grupo que Jesus deixou, eram todos judeus. Só depois do derramamento do Espírito Santo é que a igreja de judeus começa a alcançar os gentios por ação do próprio Espírito Santo de Deus. Mas a igreja primitiva, a revelação e o registro do Novo Testamento
mesmo sendo em grego, por conta da cultura helenística, não perdeu essa raiz judaica. O modo de pensar dos escritores do Novo Testamento, sendo judeus, estão dentro da tradição e da cultura judaica. As expressões, mesmo utilizando o grego, mas vem recheada de hebraísmo, né, de influência do idioma hebraico. Então, nós não podemos desprezar. E como a igreja surge mais influenciada e para rejeitar o sincretismo promovido pela Igreja Católica, nós aproveitamos e rejeitamos também praticamente tudo, né, da cultura e da tradição judaica. E aí nos perdemos em algumas interpretações. E que tem se remontado aí durante séculos, justamente porque a gente não vai lá e pega o óculos do judaísmo, da tradição, da cultura, do modo que o judeu entendia, e que foi, de certa forma, apresentado no Novo Testamento. Lembrando, irmãos, que inspiração do Espírito Santo é diferente, né, de possessão. Né? Hoje, quando você pensa em espiritismo, o santo baixa, o cara vai psicografar lá um livro, em meia hora o cara escreve um livro de não sei quantas páginas, né? Porque ele está dominado por aquela entidade e psicografando. A inspiração divina não é assim. O escritor que está sendo inspirado por Deus, ele continua com todas as suas faculdades naturais. Ele vai usar o vocabulário que ele tem. Ele vai usar o conhecimento de mundo que ele tem. Ele vai usar, inclusive, as expressões idiomáticas que ele tem. Tanto que você vai pegar lá, no Antigo Testamento, você pega os escritos de Isaías e compara com o escrito de Oséias ou de o boiadeiro lá, Amós, você vai ver que há uma diferença acadêmica, de estrutura muito diferente. Você pega Daniel e se compara com outros, estrutura diferente, gramatical, de utilização de vocabulário. E o mesmo acontece quando você pega os escritos de Paulo e compara, por exemplo, com o escrito de Pedro. O próprio apóstolo Pedro menciona que Paulo é mais rebuscado. Ele diz, Paulo, que os ignorantes acham difícil entender. Mas por quê? Porque Paulo ele exercia de uma argumentação diferenciada. Agora, dentro dessa inspiração, então, se preserva a realidade cultural de conhecimento de mundo e de experiência que cada um teve com Deus. E isso fica... Oxe, tocinha, hein? E isso fica transparente no modo da escrita, no registro aqui do Novo Testamento. Então, algumas expressões nós só vamos conseguir compreender quando, pelo menos, buscarmos entender aquela expressão dentro da cultura judaica. Nós trabalhamos, então, semana passada. Todo o trabalho de exegese que se preza deveria levar em consideração não só a questão gramatical, mas também o contexto histórico, remoto, né, próximo, a tradição, as questões geográficas, aonde foi escrito, por quem foi escrito, a quem foi escrito. Ou seja, porque se nós ficarmos simplesmente na perspectiva gramatical, nós vamos ter um problema. Porque Jesus falou em hebraico ou em aramaico com os seus discípulos. E o Novo Testamento foi registrado em grego. E muitas vezes, o que fica no contexto é que traz o entendimento para você interpretar aquela expressão grega. E que às vezes tem dificuldade na própria tradução. Então, quando você pega, nós já estudamos isso em outros momentos, né? O verbo iad,
do hebraico, que é mão, mas ao mesmo tempo é conhecer. Através da mão, né, que você tinha conhecimento, então no hebraico há uma similaridade. E se aplica isso no grego, gnosko, né? E aí você vê Jesus falando em Mateus que aqueles que praticam a iniquidade vão ser lançados fora. E ele vai dizer, mesmo que dizem, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, aquilo, outro. Jesus diz, eu nunca vos conheci. Se nós pegarmos simplesmente a expressão do grego e trabalharmos com ela gramaticalmente, nós vamos chegar à conclusão, na perspectiva ocidental, de que Jesus não tinha conhecimento. E se Jesus não tinha conhecimento, então ele não é onisciente. Se ele não é onisciente, ele não é Deus. Olha o problemão que a gente causa. Eu preciso do hebraísmo, chamado entender aquela expressão conhecer, vinda com essa bagagem do hebraico. Porque senão eu vou interpretar incorretamente. Quando eu pego lá o texto de João, que registra a respeito da conversa de Jesus com Pedro, e usa na pergunta, né, tu me amas? Tanto a palavra grega de amor, ágape ou agapau, e depois filos ou filéu, e aí então as pessoas pegando simplesmente a perspectiva gramatical, vai dizer assim, olha, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, você me ama com amor perfeito? Pedro falava, você sabe que eu te amo fraternalmente. Aí Jesus pergunta segunda vez, você me ama com esse amor ágape? E aí Pedro diz, não, o senhor sabe que é só um negócio de amigo, é filéu. E aí então Jesus, terceira vez, Pedro, você me ama como fraterno, filéu? E aí Pedro fala, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Opa, se eu for usar simplesmente a questão gramatical, eu vou ter que dizer que Jesus diminuiu o padrão de amor que ele exigia. Porque o amor agapão é o amor da perfeição, o amor filéu é o amor fraterno. Só que em João é usado como sinônimo. Quantas palavras amor nós temos em português? Só uma, amor. Amor para com Deus, amor para com o próximo, amor para um sanduíche. Nossa, eu amo. Sei lá, o que você ama, né? Eu amo abacate com groselha. Não sei o que você ama. Você vai usar e dali a pouco você olha para sua esposa faz lá frappé que chama, né? De abacate com groselha, aí você olha assim para ela e fala assim, eu te amo. Você está usando a mesma palavra para falar que você ama o bendito frappé lá e a própria esposa que fez. Então, não tem essa diferença. Como no grego, há a diferença das palavras. Mas no entendimento que Jesus passa lá, Jesus nunca diminuiu o padrão exigido, irmãos. E se eu for usar só a gramática, eu vou ter que dizer que Jesus diminuiu o padrão do amor que ele quer. Você acha que Deus vai diminuir o padrão dele só porque você é pecador miserável como eu? É lógico que não. O padrão da exigência do amor de Deus acima de todas as coisas vai continuar o mesmo. O patamar não muda nunca. Então, o cuidado de levar em consideração nessa bancada aí das interpretações, não só a questão gramatical, mas também as questões culturais, contextuais, e levando em consideração não só o idioma que foi escrito, mas o idioma natural ou materno do escritor. Porque a tendência dele é usar o idioma materno e traduzir no idioma que ele vai escrever. Mas muitas vezes, o idioma que ele vai escrever não consegue expressar o verdadeiro entendimento sobre aquela expressão ou aquela palavra. Então, dito isso, irmãos, nós precisamos voltar aí um pouquinho, né, na perspectiva de entender também não só a cultura judaica, mas como o judeu compreendeu e recebeu a revelação de Deus.
e a sequência dessa revelação. Eu convido você, então, a voltar os olhos mais uma vez lá para o texto de Gênesis, que nós tratamos semana passada. Gênesis capítulo 1. Para a gente começar nessa aula, a ideia é pelo menos começar a fazer a nossa cabeça pensar como uma cabeça do judeu, ou do oriental, de um modo geral. Então, Gênesis 1,14 diz assim: Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações. Eu já disse que aqui a gente vai ter que mudar o entendimento dessa tradução aqui. E para dias e anos. Então, o calendário judaico, dias e anos, está pautado no quê? Nos luzeiros que Deus criou. Diferente da gente, nós vamos ver depois. Mas na cabeça do judeu, o calendário, para determinar dias e anos, precisa obedecer à determinação dos luzeiros. Isso é plural. Que Deus criou. Outra coisa aí, no verso 16 em diante. Fez Deus os 2 grandes luzeiros. O maior para governar o dia. Quem que é esse? O sol, né? E o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Então, a perspectiva do calendário judaico já é diferente da nossa. Nós vamos ver daqui a pouco que nós usamos, para determinar o nosso calendário, o calendário solar. Só usa o sol. Ok? E nós vamos ver que existem povos que só usam a lua para definir o seu calendário. Mas o judeu, ele usa a somatória dos 2. Lune e solar. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Outra questão. Verso 19. Houve o quê? Houve tarde e manhã. O 4º dia. E isso para todos os dias. Se for para o primeiro dia, houve tarde e manhã. Segundo dia, tarde e manhã. Terceiro, tarde e manhã. Até todos os dias. Tarde e manhã. Então, não só a perspectiva do calendário judaico muda, do modo de entendimento do calendário, mas também do entendimento sobre o dia. Tarde aqui aponta, veja para essa divisão entre trevas e luz. Não foi isso que ele falou? Dia e noite. Então, tarde aqui é utilizado como sinônimo de noite. E manhã é utilizado como sinônimo de dia. Veja aí o comparativo. Verso 16. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o quê? O dia. E o menor para governar a noite. Verso 18. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre o quê? Luz e trevas. Então, e aí depois o verso 19, tarde e manhã. Então, essa é a ideia. Dia e noite, luz e trevas, tarde e manhã, apontam para sinônimos dentro do contexto aqui. E na visão judaica, o dia começa então com o quê? Com a noite, com a tarde. Houve tarde e manhã. Então muda o modo de entender, inclusive, o calendário bíblico e o cumprimento de algumas promessas bíblicas. Nós vamos estudar isso aqui mais lá na frente.
Mas veja, por exemplo, a ressurreição de Jesus. O que a Bíblia diz? Quando foi a ressurreição de Jesus? Foi o primeiro dia da semana, não é isso? Só que a tradição nossa, ocidental, diz que Jesus ressuscitou quando? Domingo, que hora de manhã? 6 da manhã. E é por isso que a gente faz o culto da ressurreição, 6 da manhã. Pelo menos muita igreja. E lá enquanto não matamos, nós fizemos também. Pelo menos até aprender. Enquanto não chegar para a igreja e falar, então até aprender, fizemos o culto. Você acordava, 6 da manhã, todo mundo lá igual zumbizão. Misericórdia dessa Maria Madalena, miserável. Por que não foi às 10 da manhã lá no sepulcro? Não, ela foi no romper do dia. Não é isso? Só que ela chegou lá, Jesus já estava ressuscitado. O lençol já estava dobrado. Não estava nem lá mais. Então, na perspectiva do judeu, quando começou o primeiro dia da semana? No início da noite de sábado. Olha só. Quando que começa o dia para o judeu? Ao pôr do sol. Porque o dia começa com a noite, depois o dia. Tarde e manhã. Tudo bem? Não, até hoje, para eles é assim. Eles seguem o calendário lunisolar. Então, para eles, o dia começa ao pôr do sol. Para eles, hoje é que dia da semana? Quinta-feira. Se você falar para um judeu que está vindo aí, você vai convidar ele para vir no estudo bíblico, você tem que explicar direitinho para ele, porque senão ele vai vir na terça-noite aqui. Você falou que era na quarta, à noite, eu vim na quarta-noite. Porque é tarde e manhã. Então, eu preciso mudar e moldar a minha mente para entender esse negócio. Tudo bem? Então, Deus criou o sol, a lua, para servir de instrumentos, nós vimos tempos e estações, para dias e anos. Então, não sei se na nossa figura aí ajuda, né? Aí nós temos o sol, aqui nós temos a terra. Aqui é a lua que se movimenta em torno da terra. E a terra se movimenta em torno do sol. Tudo bem? Dependendo do lugar que a lua está nesse movimento em torno da terra, a incidência do sol sobre ela, nós vamos ter as fases da lua. Lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Isso aqui vai determinar muita coisa para o judeu. Para nós, não vale nada. Para os antigos ainda valia alguma coisa. Você falava assim, eu vou lá no barbeiro cortar o cabelo. A avó falava assim, peraí, para eu ver que lua que é. Não, pode ir. Pode ir, porque senão não vai. Senão depois com 20 dias já tem que cortar de novo. Só podia cortar na lua minguante. Porque ia minguar o seu cabelo. E aí, então, tal. E aí você fala assim, ai, que idiotice. Vai ver. Crescer o cabelo tem que cortar na lua crescente. Olha lá. Aí você fala, não, mas isso é simpatia. Não, irmãos, não é nada disso, não. As marés influenciadas por quem? Deus criou esse negócio. O problema é que Satanás mudou esse trem e inventou zodíaco, inventou signo, inventou tal. Porque o objetivo de Satanás é justamente pôr fumaça naquilo que Deus criou, né? É o cão. Não é à toa que é chamado de cão. Mas Deus criou tudo na perfeição. Antigamente, por exemplo, você ia cortar bambu. Tinha que ter a lua certa. Porque dependendo da lua que você corta, apodrece. Ou a colheita. Tudo isso. Mas hoje a gente não preocupa com isso porque tem uns tratamentos. Tarará. Tudo bem. É o que bom que a gente está dominando. Mas
Deus criou todas essas coisas. E o judeu, ele entende que Deus criou os 2 grandes luzeiros para determinar o calendário. Quer ver um exemplo aqui que você vai começar a entender que esse calendário influencia a gente até hoje? A Páscoa. Qual que é o dia da Páscoa? Qual que é o dia da Páscoa? Todo ano é no mesmo dia? Mas por que inventaram essa bobeira? Cada ano a Páscoa muda. Para nós é uma loucura. Cada ano cai num dia diferente. Mas é porque a Páscoa é uma festa judaica e segue o calendário judaico. E o calendário judaico não é o mesmo nosso. Nós seguimos só o sol. Eles seguem o sol e a lua. Aí você fala assim, e por que o carnaval muda também? Inveja da Páscoa? Não. É porque a Páscoa, né, determina a quaresma anterior. Que é o período para o católico. O católico, né? Então ele tem que ir lá, a quaresma, para ele participar da Semana Santa. Então, como a Páscoa muda, então os 40 dias aí da quaresma muda, e aí você tem quarta-feira de cinza mudando também, e consequentemente o carnaval. Veja, influencia a nossa vida, mas nós não sabíamos nem por que influenciava. E aí nós vamos começar a entender o porquê disso. Não, Natal não, porque o Natal sempre é 25 de dezembro, mas é uma data que a gente tolera, mas também que não tem o porquê de cumprir, né? É. Mas veja, mas aí você tem uma data específica. Natal, 25 de dezembro. Agora, as festas judaicas, você vai ver que elas vão mudando. Porque o calendário deles é diferente do nosso. Nós vamos entender daqui a pouquinho. Então, irmãos, existem vários tipos de calendários. Pelo menos 3, né? Então, vamos entender aí quais são. Primeiro, o solar, que é o que a gente segue. E o solar, ele é importante porque ele determina as estações do ano. Se eu não sigo um calendário solar, e eu sigo um calendário qualquer aí, lunar, só lunar, eu não tenho aquela perspectiva de primavera. Quais são os meses da primavera aqui no hemisfério sul? Setembro e novembro. Primavera para nós. Ok? Vai mudar isso? Não, porque a gente segue o calendário solar. O calendário solar determina as estações do ano. Tudo bem? Agora você pega, por exemplo, outro calendário lunar. Ele não determina as estações do ano. Ele determina os dias só. Né? Geralmente uma semaninha aí da lua em cada fase. Vamos tratar mais para frente, mas, por exemplo, você pega o islamismo que segue o calendário lunar. Como ele segue o calendário lunar e não o solar, você vai ter festas islâmicas cada ano caindo numa estação diferente. Por exemplo, eles têm o mês do Ramadã. Já ouviu falar do mês do Ramadã? Que é o mês do jejum. Eles têm que fazer um jejum de um mês. Só que é o jejum o seguinte, durante o dia não come nada, não pode engolir nem a saliva, você fica cuspindo, tá? Os mais ortodoxos fazem isso. Não engole nem a saliva. Só que ao pôr do sol, até o nascer do sol, aí come como um condenado. Aí passa a noite inteira cantando e comendo. Aí depois, durante o dia, fica lá, dormindo, tal, cuspindo, tal. Só que tem época do ano, no calendário deles, que isso vai cair na primavera, vai passando os anos, depois vai cair no verão, passando os anos vai cair no outono, passando os anos vai cair no inverno. Porque o calendário deles é só lunar. Eles não obedecem cravar as estações do ano. Não sei se eu estou sendo claro aqui, eu vou pondo aqui as figuras, vão ficar mais claro daqui a pouco. E o lunisolar é o calendário que une
tanto a determinação do Sol, mas também as fases da Lua. E que é o calendário que o judeu segue. Porque na perspectiva judaica, Deus criou os 2 grandes luzeiros para determinar dias e anos. Então vamos ver mais uma figura aqui da questão do calendário solar. Então vamos lá, o Solzão no centro e a Terra, tá? No movimento, translação, em torno do Sol. Nesse movimento em torno do Sol, existem 2 momentos nessa trajetória da Terra que ele fica mais afastado do Sol. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui. Aqui está mais pertinho. Tá vendo aqui? Sim ou não? Então tá bom. Esses pontos mais distantes, quando a Terra está girando, ele chega nesses pontos mais distantes, nós chamamos de solstício. Hemisfério norte, hemisfério sul. Dependendo de onde que está, então, por exemplo, solstício de inverno no norte vai ser o solstício de verão para nós. Por isso que aqui nós estamos no inverno, a Europa está no verão. Estão morrendo de calor lá. Vocês estão acompanhando? Tá, porque estão no... Quando aqui é inverno, lá é verão. E quando lá é inverno, aqui é verão. Né? Tanto é que o Natal nosso aqui, a gente, coitado do Papai Noel, né? Nós veste o infeliz do bom velhinho com a roupa típica do Polo Norte. Por quê? Porque o Natal lá no hemisfério norte é frio. Aí a gente importou essa questão aí, que é uma outra tolice do comércio. E aí a gente pega um senhor que já é gordo, provavelmente tem problema de pressão, diabetes, um monte de coisa, e faz o homem vestir uma roupa daquela. Só não morre pela graça de Deus. Porque, na verdade, o cara tinha que estar de sunga aqui, o Papai Noel. Porque aqui é verão, tá? Então, por que acontece isso? Por conta desse movimento da Terra. Então, na parte que ele está mais distante, é chamado solstício. E aqui, quando ele estiver desse lado, o norte vai ser verão. Quando ele estiver desse lado, o norte vai ser inverno. Quando ele estiver desse lado, o sul vai ser inverno. Quando ele estiver desse lado, o sul vai ser verão. Tudo bem aqui? Tá. O que acontece? Vamos imaginar que nós estamos no inverno aqui, então nós estamos próximo aqui, ó. Os dias são mais longos ou mais curtos no inverno? Mais curtos. Começa a escurecer mais cedo. Quando a Terra chega aqui desse lado, e o sul, que é onde a gente mora, é verão, o que acontece? O dia fica mais longo. Lembra do horário de verão? E tem gente que tem saudade, o outro, pelo amor de Deus, não quer nem ouvir mais. Mas o horário de verão, por que se usava o horário de verão? Para economizar energia lá. Porque os dias eram mais longos. Ok? Só que, quando a Terra chega nesses pontos que são mais pertinhos do Sol, é chamado de equinócio. De equidade, de igualdade. O que significa isso? Que quando a Terra está nesse ponto, o dia e a noite têm o mesmo tempo. Depois vai passando, conforme a Terra vai se movimentando, aí o que acontece? O dia vai ficando mais longo, a noite menor, ou vice-versa, a noite maior e tal. Mas, na hora que ele chega nesse ponto chamado de equinócio, nós temos 12 horas de dia, 12 horas de noite. O mesmo horário, o tempo de dia é igual ao tempo da noite. Por isso é chamado de equinócio. Na visão bíblica do judeu, como que ele sabe que começa um ano? Deus determinou assim para ele. Quando? Isso lá no hemisfério norte, tá? Porque lá a primavera começa quando? No nosso outono aqui. Quando que é isso?
março, abril, maio. Tudo bem? Então, quando lá no norte ele chega, eu estou falando de 5 mil anos atrás, como que o cara ia saber que a Terra chegou no equinócio? O judeu ficava, quantas horas marcou aí de dia? Quantas horas de noite? Opa! No dia que chega 12 a 12, 12 horas de dia, 12 horas da noite, ele sabe que a Terra está no equinócio. Opa! Estamos no equinócio. Vai começar a primavera. E aí, como que eu sei agora que vai começar o primeiro dia do ano? Aí ele olha para a lua. E aí ele vai esperar a lua nova, que é o começo da sequência das fases. Então ele está lá medindo as horas. Isso lá. Sei lá eu como que ele fazia isso, mas fazia. Medindo. Aí chegou na quantidade do mesmo tanto de horas de dia, o mesmo tanto. Opa! Estamos no equinócio. Agora nós temos que esperar a lua. Primeiro dia de lua nova. Que é aquela lua que é só um pisquinzinho. Também. Porque a Terra continua girando em torno de si 24 horas. Então não muda. Mas, aí então ele chegou, identificou o equinócio. Beleza. Aí ele espera. Passa lá um dia, 2 dias, uma semana. Vem a lua nova. Aí ele fala, é o primeiro dia do ano. Do calendário religioso. Primeiro ele identifica o equinócio. 12 e 12. Se já naquele dia deu 12 e 12 e apareceu a lua nova, opa, já é o primeiro dia do ano. Se ainda demorou uma semana, não sei, ou 2 semanas, seja lá, não tem problema. Opa, já aconteceu o equinócio, agora nós vamos esperar a lua nova. Começou a lua nova, primeiro mês do ano, primeiro dia do ano religioso. A partir de agora, eu vou contar os dias para as festas que Deus determinou. Está vendo que eu fui para o Senegal, irmãos? Senegal não tinha esse tempo seco que esse inverno miserável que acaba comigo. Os melhores anos da minha vida foram os anos que eu não tive inverno brasileiro. Oxe, meu Deus do céu. Aí tá bom. Então vamos lá. Voltando aqui o raciocínio. O judeu, como ele segue sol e lua para determinar o calendário, então ele espera o equinócio de primavera, aguarda a lua nova, crava o primeiro dia do ano. E aí nós vamos ver depois que aí Deus determina, no primeiro mês do ano, no 14º dia do mês, é Páscoa. Então é assim que o judeu vai determinar a Páscoa. Aí o judeu determinou a Páscoa, aí nós, ocidentais, aí vamos determinar o resto, que agora já depende da Páscoa, e o catolicismo, como segue essa ideia da Páscoa, para fazer a quaresma, para definir carnaval, e brasileiro, como sabe, só começa o ano depois do carnaval, não é assim que a gente fala? Então a gente fica na expectativa aí da Páscoa judaica. Hoje, obviamente, com os computadores, satélites, não sei o que, taraná, a gente já tem isso determinado até o fim do mundo. A gente já sabe. Mas lá, há 4, 5 mil anos atrás, 5.700 anos atrás, meu amigo, era tudo no muque. As horas do dia tinha que bater com as horas da noite. Lua nova apareceu, conta o primeiro dia do ano. Tudo bem até aqui? Dentro do calendário, vamos dividir melhor os calendários para entender. Dentro do calendário solar, nós temos os chamados calendário egípcio, calendário juliano e o calendário gregoriano. Tudo bem? O calendário solar é baseado no ano solar, que é o tempo real gasto pela Terra para completar uma volta completa ao redor do Sol, o movimento de translação.
onde ele vai fazer o solstício, o equinócio, o solstício de inverno, o equinócio. Lembra? É o completo lá. O ano solar, também chamado de tropical, ele tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então a Terra demora 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos para dar uma volta em torno do Sol. Aí você fala o seguinte, vamos pensar no nosso calendário. Caramba, essas 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, pô, vai dar trabalho. O que eles fizeram? Arredondaram para 6 horas. Então, a Terra, cada volta dela, 365 dias e 6 horas. Um dia tem quantas horas? 24. Então, cada 6 horas de ano, para completar 24, você precisa de quantos dias? Ou de quantos anos? 4 anos. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Por isso, de 4 em 4 anos, o nosso calendário tem ano bissexto, que a gente acrescenta um dia a mais no mês de fevereiro. Podia ser em qualquer outro dia também, qualquer outro mês também, não tem problema. Mas, por convenção, foi lá e jogou no mês de fevereiro. Então é por isso que nós temos o ano bissexto. Não foi porque alguém quis. Foi porque Deus, na sua criação, a Terra demora justamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e não sei quantos segundos. Então, na somatória de 4 anos, você tem um dia a mais. Isso é calendário solar. Primavera sempre começa em setembro para nós, na virada lá do dia 20, 21, 22, né? O verão vai ser na faixa dos 22 também de dezembro. O outono vai ser nos 22 de março. E abril, maio, junho, né? Aí começa o inverno, 22 de junho. Tudo bem? Então é sempre isso. Porque é mais ou menos na época que ele está passando, no solstício ou no equinócio. Sempre. Só que o judeu não segue só isso. Por isso que as datas dele são diferentes. Então vamos ver mais um pouco aqui. Então estabelece o ano 365 dividido em 12 meses, a soma de 6 horas, dando aí os 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Sobra a cada ano, resulta no ano bissexto, que a cada 4 anos você junta 6 horas de cada ano que passou e forma um dia a mais. O calendário solar surge entre as populações agrícolas, pois estabelece a estação do ano. Você sabe o período da chuva, o período da colheita, facilita a vida de todo mundo. Tudo bem? Se o ano não observasse as estações do ano estabelecidas pelo movimento de translação da Terra, o agricultor ia ficar meio perdidão. Tá? O calendário solar que nós seguimos é o gregoriano. O calendário gregoriano surgiu em virtude de uma modificação no calendário juliano. Tudo por causa de Papa, tá? Realizado em 1582, é que houve essa mudança. Para ajustar o ano civil ao calendário, do calendário normal, ao ano solar. Decorrente aí do movimento de elipse realizado pela Terra em torno do Sol, ou seja, a translação. Então, 1582, chegou a convenção e houve as últimas mudanças relacionadas ao calendário que nós seguimos hoje. Tudo bem? Uma curiosidade aí. Os últimos países a adotarem o calendário gregoriano na Europa foram a Grécia, em 1923, e a Turquia, em 1926. Então, até 100 anos atrás, na Grécia e na Turquia, eles não seguiam o nosso calendário. Porque a Turquia, de um modo especial, né? Império Otomano ainda, turco-otomano, influenciado pelo islamismo, seguiu o calendário lunar. Com a Primeira Guerra Mundial, cai o Império Turco-Otomano, e aí a Turquia se agrega a essa postura ocidental e aceita, então, o calendário gregoriano. É o que nós seguimos hoje. Tudo bem? Calendário lunar. Vamos lá.
que são as fases da lua. Dentro do calendário lunar, quem que seguia? Os samaritanos, os nômades e os muçulmanos. Os muçulmanos até hoje. Então, o calendário lunar surge entre os povos de vida anônime ou pastoril, baseado nas fases da lua. Veja, eles são povos pastores. Não tem muita preocupação com a agricultura. Por isso, para ele, a estação do ano não faz tanta importância assim. Então, o que eles fazem? Começam a contar o calendário nas fases da lua. Baseado nas fases da lua, o dia começa com o pôr do sol. O ano é composto também de 12 lunações e 29 dias e 12 horas. Ou seja, meses de 29 e 30 dias. Intercalados. E o ano de quem segue o calendário lunar tem um total de 354 dias ou 355 dias. Quanto que é no calendário nosso, solar? 365. Então, o ano muçulmano é menor que o nosso. Por isso que nunca bate as datas. Oh, mas vai ter o Ramadã agora no inverno? É, porque a cada ano você vai comendo 10 dias e você vai mudando isso nas estações do ano. Tudo bem? Esse calendário ele precisa ser ajustado sistematicamente para o início do ano. Corresponda sempre uma lua nova. Já os islâmicos seguem o calendário lunar sem nenhuma adaptação. E por isso que as estações do ano são móveis. Tá? Tem época que a principal festa dele vai ser no inverno, o outro ano vai ser no outono, e assim vai mudar. E o terceiro modelo de calendário, que é o que nos interessa, é o calendário lunisolar, que é tanto da Lua quanto do Sol. Tanto o calendário chinês quanto o calendário judaico segue esse padrão. Você provavelmente já ouviu esse negócio aí, né? Você está lá e de repente o jornal fala, está começando mais um ano chinês. É o ano do tigre. Já ouviu esse negócio? Você fala assim, por que esse chinês começa o ano cada vez numa época diferente, gente? É porque ele segue o calendário lunisolar. Tudo bem? Porque não tem isso. A questão é a seguinte, você pega, são 300, você sabe que a Terra demora 365 da volta. Se você for dividir isso em 12, vai dar quebrado. Então aí convenção, 30, 31 e o que tem menos joga 29 ou 28, tá? Porque na verdade é uma adaptação para chegar sempre no dia 21, 22 de março ser a primavera no hemisfério norte e outono aqui. Então é uma adaptaçãozinha. No calendário lunisolar, ele baseia-se no mês lunar, adequando-se o ano lunar às estações do ano. Então ele vai respeitar as estações do ano, só que vão seguir o mês lunar, as fases da lua. E aí eles vão fazer isso por meio de intercalações periódicas de um mês a mais. Então, de tempos em tempos, ele tem sempre um mês a mais no ano. A diferença de 11 dias por ano, né, é suprida nessa mudança. Então, o começo do ano deve coincidir com o início da lunação, a lua nova da primavera. Depois que passou o equinócio, a primeira lua nova. Como a lua nova nunca vai cair no mesmo dia, então por isso que o primeiro dia do ano judaico sempre vai ter uma variação de semanas, né? Pode inclusive cair em março, pode cair em abril também. Os judeus acrescentam um 13º mês, chamado Adar II, 7 vezes durante 19 anos. Olha a loucura. E por que o cara faz isso? Para adequar o mês lunar às estações do ano. Então, olha a confusão que isso tem que fazer.
mas sempre para manter o início do ano na lua nova, depois do equinócio de primavera. É simplesmente para respeitar isso. Então, no ano 3, no ano 6, 8, 11, 14, 17 e 19, tem o 13º mês. O ano tem um mês a mais aí. Tudo bem? Ou seja, muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Tá? No calendário lunisolar judaico, então, o dia começa sempre com pôr do sol. Houve tarde e manhã. Pronto. Tarde e noite, ou tarde e noite o primeiro dia, né? Tarde e... Olha, isso aí está errado, já tem que arrumar aí lá. É tarde e manhã o primeiro dia, não tarde e noite. O sol determina, então, as estações do ano e a primeira lua nova da primavera inicia o ano bíblico. O equinócio, noite igual, esse é o que significa a palavra, serve como fator determinante. Hoje, há uma distinção, além dessa distinção aí para iniciar o ano bíblico, depois do exílio babilônico, quando o judeu voltou para a terra, ele, influenciado pelas outras culturas, ele segue um outro calendário, o chamado calendário civil. Então o judeu hoje tem 2 calendários, lunisolar, os 2, mas um que começa na lua nova do equinócio, da primavera, e o outro que começa no primeiro dia do 7º mês, que é o Rosh Hashanah, cabeça de ano. Não sei se você já ouviu falar nisso. Cabeça de ano. Primeiro dia de ano. Cabeça, é o que começa o ano. Então, você vai, às vezes, estudar alguma coisa sobre o calendário judaico, você tem que ver se está tratando do calendário religioso ou do calendário civil. Tudo bem? Vamos caminhar lá. Então, aí depois na apostila, a gente tem aí um desenho que é para você tentar compreender um pouquinho. A ideia aqui é o seguinte, ó, mês de março, dia 21 é sempre o equinócio. Então, o primeiro mês, que é o mês de Nisan, vai começar depois do equinócio, quando tiver a lua nova, que pode ser aqui ainda em março ou pode ser em abril. Por isso que o primeiro mês, ó, pode começar do dia 21 de março até o dia 21 de abril. Porque eles vão esperar a lua nova, para determinar qual que é o primeiro dia do ano. Tudo bem? Se a gente tivesse nascido nesse contexto, seria natural para nós. Tá? A gente ia ver o gregoriano e falar assim, nossa, que confusão que esse povo fez. Né? Então, é isso. Então vamos lá, diferença do calendário civil e religioso. Então, o civil, ou melhor, o religioso, começa sempre aqui do dia 21 de março até o dia 21 de abril. É nesse período aqui que vai começar o primeiro mês, que é chamado Nisan. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é isso? É, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a diferença aqui do Elul, o mês de Elul, que muda desse para cá, que pode ser de agosto até setembro. Você tem o dia 29 de Elul, que é o último dia do 6º mês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, então, começa o calendário civil. Tudo bem? 29 de Elul, o último dia do ano civil. E aí, no primeiro dia de Sherei aqui, que é do 7º mês, é o Rosh Hashanah, cabeça de ano, começa o calendário civil. Mas o calendário religioso começa sempre aqui, próximo de março. Só por uma questão de curiosidade aí, os meses do ano. São 12 meses, lembrando que de tempo em tempo eles acrescentam o 13º mês. Seguindo sempre a lua, o período da lua, então, é 29, 30 dias, em média. Mas para facilitar, geralmente
conta-se 30 dias, tá? Então, dessa forma, eles têm os 12 meses e de tempos em tempos acrescenta o 13º mês, que é para organizar o ano lunar com o ano solar, para começar sempre na primavera. Tudo bem? Beleza. Calendário judaico, então, civil religioso. O calendário judaico começa no dia 7 de outubro do ano 3760 a.C. Então, você vai pegar o calendário judaico, eu fiz a continha aí para você para facilitar. Eles acreditam que a criação do mundo foi no dia 7 de outubro do ano 3760 a.C. Então, se quiser saber que ano que ele está agora, é só pegar 3760 e somar os 2023 que nós temos agora, que dá o ano 5783. Então, que ano nós estamos no calendário judaico? O ano de 5783. Então, o nosso ano 2023 corresponde ao ano 5783 do calendário judaico. E na perspectiva judaica, esse é o tempo da Terra. A Terra tem 5783 anos. Foi na criação. Tudo bem? Isso é a tradição deles. Logo, o primeiro dia do ano inicia-se no 7º mês religioso, na perspectiva, então, civil. O religioso, então, é determinado pela Torá e o civil previsto pela tradição do próprio homem, a criação do homem, e que foi reforçado depois aí do exílio, principalmente. Tá bom? E aí, baseado nisso, eles vão datar as festas reveladas nas Escrituras, olhando para o calendário lune-solar, lua e sol. Então, quais são as festas aí? Então, vamos dar uma olhadinha de novo lá em Levítico 23, que eu já mencionei com você semana passada, mas que serve aqui de base para você entender a questão do calendário. Principalmente aí, a partir do verso 4. Levítico 23. Na verdade, ó, isso aí eu peguei da internet, tá? Você vai achar em qualquer lugar da internet lá. Tem todas essas referências aqui, ó, Êxodo 20, Levítico 23, Mateus, Hebreus, Números, Samuel, Reis, tudo isso aqui vai tratar dessas festas. Tá? Que aí no nosso slide aí comeu um pedacinho aí. Então vamos lá. Levítico 23. Presta atenção como era importante a questão do calendário. Verso 4. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, os feriadões, que proclamareis no seu tempo determinado. Tempo determinado por quem? Pelo próprio Deus, através do quê? Do sol e da lua. E aí ele diz no verso 5, no primeiro mês, por isso que era importante ele saber qual que era o primeiro mês. Tudo bem? Por isso que ele tinha que estar ligado lá ao equinócio para saber quando que era o primeiro mês. Então, no primeiro mês, aos 14 do mês, então veja, ele tinha que saber qual era o equinócio, quando começava a lua nova, para poder contar os 14 dias. Porque senão ele ia errar o dia da festa. E a cultura da tradição oral judaica é tão forte, irmãos, que eles não erraram. Ok? Então veja aí. No primeiro mês, aos 14 dias, no crepúsculo da tarde, veja. No crepúsculo da tarde, na viração do dia. É a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa começa
na viração do dia, no crepúsculo. Então vamos pensar aqui. O católico diz que a Páscoa é sempre que dia na semana? Domingo, está errado. Não, como assim, pastor? Está errado. Domingo de Páscoa. Não existe isso. Porque a Páscoa vai respeitar a lua nova. E cada ano, o 14º dia vai cair no dia da semana. Só que nós vamos ver que essa Páscoa, que é o 14º dia, depois abre no 15º dia a festa de Pães Asmos, que são 7 dias de festa. E aí o domingo da festa de Pães Asmos, que é a festa das primícias, é o que a Igreja Católica, na verdade, chama de domingo de Páscoa. O que o católico chama de domingo de Páscoa, para o judeu é domingo das primícias. Muda completamente o nosso entendimento, irmãos. Hã? Começa no 15º dia. Só que Pães Asmos são 7 dias de festa. Então pega uma semana. São 8 dias no total. Então você tem Páscoa, Pães Asmos, que são mais 7 dias, e primícias está dentro desses 7 dias no dia que caiu o domingo. Se, por exemplo, naquele ano, o 15º dia, que é Pães Asmos, já for domingo, já é Pães Asmos e primícia ao mesmo tempo. Se cair na segunda, aí primícia só vai ser no último dia. Então, o fato é o seguinte, dentro da semana de Pães Asmos, quando cair o domingo, vai ser primícias. Tudo bem? Só que qual que é o problema de interpretação aqui, que a gente já precisa entender? Para o judeu, dia 14 é o quê? Páscoa. Dia 15 começa Pães Asmos, 7 dias. Sendo que o domingo dessa semana vai ser primícias. Com o passar do tempo, o que o judeu faz? Ele chama esses 8 dias de Páscoa. Ou chama os 8 dias, porque já no dia 14 ele tem que comer Pães Asmos, de festa dos Pães Asmos. Vamos pegar aqui um exemplo bem tosco para você entender. A gente comemora todo ano Natal no dia 25 e o nosso início do ano é no dia 1º de janeiro. Então você tem isso diferente de uma semana. Então nós falamos assim, vamos comemorar o Natal e o Réveillon. Não é assim que a gente faz? Mas muita gente fala assim, nossa, é a semana de festas. Nós vamos tirar folga na semana do Natal. Na verdade é do Natal até... Só que nós chamamos de semana do Natal. A gente usa isso também. Você não faz isso? Faz. Só que o judeu fez isso e nós ocidentais não nos atentamos a isso. Então, num evangelho, ele vai dizer assim, vai começar os asmos. Aí você acha que vai começar o dia 15, na verdade é o dia 14, porque ele já englobou a Páscoa como sendo parte do asmo. Você vai para o outro evangelho, ele vai dizer assim, e vai começar o sábado grande. Mas tem sábado pequeno agora? Na cultura dele tem. Só que para a gente sábado é sábado. A gente não fazia essa distinção. Sem olhar para a tradição judaica, nós vamos embananar na hora da interpretação. Outro vai chamar assim, falta tantos dias para começar a Páscoa. Aí você vai ver, mas do que ele está falando? Da festa de Pães Asmos todas. E não só da Páscoa em si. Tudo bem? Mas isso nós vamos caminhar, vai deixar isso mais claro para frente. Então nós vimos aqui que ele tem que saber o dia que começa o ano, exatamente, para contar 14 dias. E não só 14 dias, nós vamos ver depois lá em Êxodo, em outros textos, que no dia 10, ele já tinha que saber que no dia 10, ele tinha que separar um cordeiro de 1 ano. Ele pegava no dia 10, tinha que ter 1 ano.
separava esse cordeiro de um ano, ele trazia para dentro de casa e cuidava desse bicho lá 3 dias. 3, 4 dias. O cordeiro. Nessa viração, nessa preparação para o dia da Páscoa, ele sacrificava o cordeiro. Porque ele tinha que comer o cordeiro de noite. Então ele mata o cordeiro no dia 13 do primeiro mês, à tarde. Para quê? No dia 14, que começa a noite, ele já come e tem que comer a noite inteira. Porque no outro dia não pode sobrar nada desse cordeiro. Lembra disso? Isso leva alguns a confundir, por conta de uma expressão que o evangelista João usa, que Jesus morreu num dia antes da Páscoa. Parácene, acho que é que ele vai dizer, a paracebe, eu não lembro agora do termo, mas depois nós vamos estudar isso corretamente lá em João. Porque, na verdade, João está referindo-se ao dia de pães asmos, mas que ele chama de preparação da Páscoa. Porque e essa interpretação ela tem um problema sério, porque se Jesus morreu no dia que o cordeiro está morrendo, aí que hora que ele comeu a Páscoa com os discípulos e instituiu a Santa Ceia? Jesus não morreu no dia que os cordeiros morriam, mas Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia 14. Tudo bem? Então, a expressão, deixa eu ver se eu encontro aqui, irmão. A gente vai falar isso mais para frente lá. Talvez você possa me ajudar aí. Para falar o termo exato que João usa aqui. Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente aqui em João. Aqui, ó. João 19. João 19, verso 14. Se você observar, no capítulo 17, você tem a oração sacerdotal, né? No capítulo 13, você tem Jesus lavando os pés, não é isso? No capítulo 12, você tem a entrada triunfal de Jesus. Capítulo 3, Jesus lava os pés dos discípulos. O traidor é indicado. Então, aqui o que ele está fazendo aqui? Já está preparando a ceia. Tudo bem? Capítulo 13. Então, a Páscoa já está comendo aqui. Vem todos os ensinamentos. Aí ele vai à oração sacerdotal, o Getsêmani. Por quê? Porque ele comeu a Páscoa, começou no dia 14 com o pôr do sol. Está comendo de madrugada. Comeu. Aí foram para o Getsêmani para orar. Aí vieram e prenderam ele. Batem nele o dia todo, né? Aí pela manhã ele é julgado. E é levado para crucificar. Então ele foi crucificado no dia de Páscoa. Não no dia que se matava o cordeiro. Porque ele comeu o cordeiro, inclusive. Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Só que veja o que vai dizer João 19, 14. No dia que fala da morte dele, da crucificação dele. João 19 diz assim: e era a paraceve, sei lá eu como que é isso aqui, pascal. Que na verdade é a preparação pascal. Só que em João, esse paracebe pascal refere-se à preparação dos pães asmos, que era quando você tinha que tirar todo o fermento da casa. Que Bíblia que é essa? É boa? Não é, não. Essa interpretação está errada.
Está errada. Por isso que eu falo, comentário bíblico não é inspirado. Tá certo que o meu sermão também não é, nem o meu estudo. Mas você tem que comprovar, inclusive, o que é dito no comentário e comprovar também o que eu digo para você. Mas a questão é a seguinte, a tradição que a gente recebeu do catolicismo diz que Jesus morreu na sexta-feira. Porque o texto sagrado vai dizer que estava para começar o sábado. Ó, lógica. Se está para começar o sábado, só pode ser que dia? Sexta. Só que nessa semana de pães asmos, o judeu tinha 3 sábados. 3 feriados. Sábado é feriado. Ele tinha o sábado semanal. Ele tinha o primeiro dia da festa de pães asmos, que é sábado, que é um chamado de sábado grande. E o último dia da festa de pães asmos também era sábado. Então, de que sábado o evangelista está falando? Aí que é a grande questão. Nós vamos chegar lá depois, nós vamos fazer isso passo a passo para você entender que Jesus não morreu na sexta-feira. E se Jesus morreu na sexta-feira, irmãos, ele não é o Messias. Se alguém provar para você que Jesus morreu na sexta-feira, biblicamente falando, ele não é o Messias. Porque ele disse que o sinal que ele daria para comprovar que ele era o Messias era o sinal de Jonas. Ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Se ele morreu na sexta-feira, sexta, sábado, domingo, 2 dias. Não dá. Ou Jesus era muito ruim de calendário, o que é impossível, ou a nossa interpretação está errada. E a nossa interpretação está errada porque a gente segue a tradição católica e não a tradição judaica. Mas não é. É a preparação para o dia 15. Volta lá para Levítico, para você entender. Nós vamos tratar disso aqui. É a preparação da Páscoa. Ele põe preparação pascual. E aí você vai encontrar, inclusive, pessoas dizendo, Jesus morreu na preparação pascual. Ele morreu no dia que estava matando os cordeirinhos. Impossível. Porque senão Jesus realizou a festa da Páscoa um dia antes do que era para ser? Impossível. Ele veio para cumprir a lei. Para cumprir a lei cerimonial. E a Páscoa era uma festa da lei cerimonial. Então, essa preparação pascal para a sede pascual não refere-se ao dia 14, mas refere-se ao dia 15, que Lucas vai chamar de sábado grande. Guarda isso no seu coração. Volta aqui para Levítico 23. Não, até a de Genebra vai falar, qualquer Bíblia que você for pegar vai falar isso, e qualquer pastor reformado vai falar isso, em qualquer literatura. Porque foi a herança que nós recebemos, irmãos. Nós desprezamos a raiz judaica do cristianismo. Tudo que vinha do judeu você jogava fora. Veja, nós não estamos aqui defendendo, hipótese nenhuma, nos judaizarmos, mas entender a mente dos apóstolos, que eram todos judeus, para compreender o registro que eles fizeram, dentro da tradição, da cultura e do modo que eles tinham de pensar e do calendário que eles seguiam. Tudo bem? Voltou aí para Levítico 23? Então diz lá, no verso 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então a Páscoa do Senhor é dia 14. Começa no pôr do sol do dia 13 para o dia 14. Então eles comiam a Páscoa durante a noite. De manhã, se não tivesse comido tudo, tinha que queimar. E aí começava a preparação para pães asmos. O que era a preparação para pães asmos? Que é no dia 15, que vai começar no pôr do sol de novo. Você tinha que retirar todo o fermento da sua casa. Veja aí então, verso 6. E aos 15 dias desse mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Quantos dias de festa?
7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Grava aí o que está escrito aqui. Ó. Primeiro dia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Vai lá para o capítulo 23, versos 3, que trata do sábado semanal. Ele diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º é o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, para saber qual que era a característica do sábado semanal, é que é santa convocação, nenhuma obra fareis. Só que quando tem as festas que Deus estabeleceu, algumas dessas festas também vai exigir que o primeiro e o último dia sejam considerados como sendo sábado. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Feriado, que eu falei, que é para ficar mais fácil de entender. Então vamos imaginar. Dia 14, Páscoa. Dia 15, primeiro dia de pães asmos. O que eu faço no primeiro dia de pães asmos? Eu considero como se fosse um feriado, um sábado. É solene, nenhuma obra faz. Só que pães asmos tem 7 dias de festa. 7 dias é uma semana. Então vamos imaginar, só para você fazer um exercício comigo aqui. O dia 15 do primeiro mês caiu na segunda-feira. O que vai ser segunda-feira? Sábado, feriado, dia de descanso, solene, nenhuma obra fareis. Aí você tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado semanal, nenhuma obra fareis. E o último dia é no domingo. O que vai acontecer no último dia da festa? Feriado de novo, sábado de novo. E aí, nesse exemplo aqui, além de feriado, ainda tem, como caiu no domingo, festa das primícias. Tudo em uma semana. Então, geralmente, uma semana de festa, que o judeu chama de Páscoa, a Páscoa são os 8 dias, você vai ter dia 14, Páscoa, é sábado. Dia 15, Páscoa, Asmos, sábado. Aí você tem o sábado semanal, que vai cair sei lá eu quando, e o último dia da festa de pães asmos, o último dia da festa de pães asmos, sábado também, feriado, nenhuma obra serviu para ele. Então você tem em 8 dias, 4 feriados. 4 feriados. Páscoa, primeiro da pães asmos, o sábado semanal e o último. Olha só que loucura. Veja aí no texto para você entender. Então nós vimos aí, ó. Verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, quer dizer, o último dia da festa de pães asmos, haverá o quê? Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É sábado de novo. Então, sábado para o judeu é solene e eu não posso trabalhar, é feriado. Então, quando a Bíblia diz que Jesus foi sepultado às pressas, porque estava próximo de começar o sábado, eu preciso saber que sábado é esse. Porque se ele morreu na Páscoa, então o primeiro dia, que é 15, o dia subsequente, que já ia começar, já é sábado. Mas eu preciso saber que dia na semana caiu esse sábado. Que é o feriado, o primeiro dia da festa de pães asmos. Não significa que é o sábado semanal. É o sábado cerimonial. E aí depois nós vamos estudar, e por conta do calendário judaico e da explicação dos evangelistas, dá para a gente identificar que dia de fato Jesus morreu. Jesus foi enterrado porque estava começando o sábado? Sim. Mas que sábado? O semanal? Não. O primeiro dia da festa de pães asmos, que é o dia 15. Jesus morreu dia 14, foi enterrado no finalzinho do dia 14, virando o dia para o dia 15, que é sábado, primeiro dia de pães asmos. Mas é o sábado do semanal? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu preciso saber que dia que é esse da semana, e o registro dos evangelhos me conduz a entender que dia é esse. Tudo bem até aqui? Vamos lá.
no hebraico? Sabat é descanso. É a ideia mesmo. Que é descanso. Festa solene, nenhuma obra fareis. É descanso, é sabat. Só que aí eles diferenciam como sendo sábado grande. Né? Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Voltando lá para João. Nós vemos que essa preparação pascal, que na verdade refere-se à preparação para o primeiro dia de pães asmos, não pode ser o mesmo dia da preparação da Páscoa, porque no capítulo 18, você vê aí uma declaração que quando eles levaram Jesus perante Pilatos, é dito assim, ó, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo, de manhã, dia 14, já era Páscoa, tá? E eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Peraí. Ele não tinha comido a Páscoa à noite? De que Páscoa é essa que João está referindo? Asmos. O problema é que na cultura e na tradição judaica, Páscoa junto com pães asmos é uma coisa só. Então, em João, comer a Páscoa refere-se à Páscoa do dia 14. Comer a Páscoa significa a refeição da semana de pães asmos, só com pão asmo, sem fermento. E a preparação pascal, para a sede pascal, refere-se não só o dia que vai matar o cordeiro para você comer à noite na Páscoa, mas também o dia que prepara para a refeição de pães asmos. Se eu não entendo segundo a visão e a tradição cultura judaica, eu vou dizer aqui que Jesus comeu a Páscoa no dia errado. Porque ele já tinha comido a Páscoa aqui quando ele foi preso. Ou não? Sim, todos os evangelhos dizem isso. Então, cuidado, João vai usar Páscoa referindo-se à festa de pães asmos, o todo. O dia 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Todos os dias. 21. Tá bom? Até os 8 dias lá. Olhando um pouco para Lucas, vamos ver se a gente acha aqui. Nós temos aí, no capítulo 22, você entender, ficar claro para você que na cabeça do judeu, Páscoa e pães asmos é a mesma coisa, tá? Só que na cultura católica não é. Mas então veja lá, Lucas capítulo 22, verso 1. Isso aqui é importantíssimo você ler comigo agora. É a última coisa que eu vou falar hoje, tá? Lucas 22, verso 1. Tá? Aí depois, semana que vem, a gente reforça aqui as festas. 22, 1. Lucas, como ele escreve para os gentios, o evangelho de Lucas, ele escreve para os gentios, para os povos não judeus. Então ele nos explica muita coisa já. João não está preocupado. Ele está falando já dentro da cultura judaica. Então, se ele falar Páscoa para a sede pascual para o judeu, o judeu sabe do que ele está falando. Agora não é não. Aí Lucas explica para nós. Veja o que Lucas diz. Estava próxima a festa de... chamada... mas peraí, cara. Páscoa é Páscoa, pães asmos é pães asmos. Só que na tradição judaica, a festa de pães asmos chamava... Está aqui, o pulo do gato, para você entender a interpretação de quando Jesus morreu depois. Jesus foi enterrado na preparação de pães asmos.
e não do sábado semanal. Aí agora, a nossa luta agora é pelo registro bíblico descobrir então que dia da semana era. Isso aí a gente vai fazer com calma depois. Mas se você observar então, verso 7, para ficar mais claro ainda que o negócio é tudo junto e misturado na cabeça do judeu. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava... Meu Deus do céu. Se a gente não entende a tradição, a cultura judaica, fica doido com isso aqui. Peraí, mas eles vão comer pães asmos ou eles vão comer a Páscoa? Mas a festa de pães asmos não começa só depois da Páscoa? Então como que estava começando a festa de pães asmos se eles ainda tinham que comer a Páscoa? É que para o judeu é tudo a mesma? E aí eu preciso considerar isso na hora da minha interpretação e da aplicação isso no Messias. Senão eu vou falar que Jesus morreu no dia errado, vou falar que Jesus comeu a Páscoa no dia errado, Jesus morreu na hora que as ovelhinhas estavam morrendo, o cordeirinho estava morrendo, e não é nada disso. Tudo bem? Isso a gente vai deixar, vai deixar mais claro, irmãos, à medida que a gente for caminhando e observando aí na sequência dos evangelhos. Estou vendo se eu acho aqui. Inclusive, né, algo que vai ser determinante para a gente entender isso é Lucas 23, quando fala do sepultamento de Jesus. Lucas 23, 50. Em diante. Só vou pincelar mais isso aqui. Então aqui está falando do sepultamento de Jesus, que aí então, lá no 54, era o dia da preparação, que João chama de Parasceve Pascual. Aqui Lucas chama de dia da preparação, que era o dia que você tinha que tirar o fermento, para começar o dia dos pães asmos. E começava o quê? O sábado. Então pronto, é o dia da preparação, começava o sábado. Na nossa lógica, isso aqui é sexta-feira. Pensa comigo, veja a sequência aí, ó. Então vai começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado, o que elas fizeram? Descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. Que hora que elas prepararam o aroma? Se Jesus morreu na sexta, ela teve que guardar o sábado, e no domingo de madrugadinha ela já foi lá levar os bálsamos para Jesus. O texto diz que elas descansaram segundo o mandamento. Então no sábado semanal elas não fizeram nada. Aonde que elas compraram esse negócio para fazer os aromas? Na feira negra, né? No mercado negro de Jerusalém. Um traficante de aromas que quebrava a lei de Moisés. Será que é isso? Não tem como, não cabe. Se Jesus morreu na sexta, sábado não dá para fazer nada. E outra, foi na viração para o sábado, na sexta tarde. Deu tempo de comprar os aromas? Não, não deu tempo. Veio o sábado. Tem como comprar no sábado? Não. Aí depois no sábado você tem a virada, já é noite, não tem comércio mais. No domingo cedo ela vai levar o aroma. Que horário que essas mulheres falaram? Ou já estava tudo pronto porque sabia que ia morrer? Não, não sabia. Então são argumentos que confrontam a interpretação tradicional reformada, não só católica, mas também reformada, de que Jesus morreu numa sexta-feira. Só que você tem muitos argumentos bíblicos para dizer que não foi. Agora, temos condições, pastor, de identificar então que dia que foi? Sim, nós vamos fazer isso na sequência dos nossos estudos. Tudo bem? Viu a importância de conhecer o mínimo da tradição e da cultura judaica para interpretar o Novo Testamento? Se você não conhece, você vai fazer a interpretação errada. Tudo bem? E aqui é só um ponto, viu, irmãos? Tem vários, nós vamos trabalhar
durante aí essa sequência de estudos.